Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. Antes de começarmos o tema de hoje, quero contar que temos um aniversariante aqui. A Insider, a marca de roupa mais tecnológica do mercado, está fazendo aniversário e quem ganha é você. Se você quer roupas que sejam modernas, tecnológicas e atemporais, você tem que conhecer a Insider. As peças são produzidas com inteligência para você ganhar estilo sem perder muito tempo. Quer uma peça que vai do trabalho para uma viagem? Insider. Precisa de uma roupa que ela lavou, usou? Insider. Quer uma peça que vai ter uma durabilidade imensa? Insider. Então, hoje eu tenho que anunciar para vocês que no mês de aniversário da Insider, além do desconto do site, tem um cupom super especial que chama-se Oi Chefinha. Então, em cima do desconto que você já tem no site, a Insider vai te dar 15% a mais se você usar Oi Chefinha no carrinho e se você usar o link que tá aqui na descrição, você já vai direto pro carrinho com desconto do nosso podcast. Incrível, né? Então, se prepare para usar as roupas mais tecnológicas do mercado, como eu, que estou aqui hoje com todas as peças Insider. O assunto de hoje tá incrível. Vamos falar sobre como encontrar o propósito de vida. Imagina um episódio só pra gente finalmente entender o que é o propósito. Vou dizer pra vocês que o conteúdo que eu vou falar aqui é baseado numa extensa investigação que eu mesma fiz do meu propósito. E a primeira coisa que eu tenho que começar explicando é que, assim como você, eu também fui muito enganada. Muito. Eu acreditei a minha vida inteira que eu ia crescer, ia chegar a conseguir uma profissão e a partir dessa profissão eu ia ser a pessoa mais feliz do planeta. E isso é uma coisa tão séria e tão importante que... Lembra quando você era criança? Quando perguntavam pra você o que você queria ser quando você crescesse? Desde aquele momento, né, de forma inconsciente ou muito declarada, a gente pensa constantemente o que a gente vai ser. Que o nosso futuro como ser humano e como adulto está baseado na nossa profissão. Então, hoje eu quero falar de um conceito interessantíssimo, que é o Ikigai. Já investiguei muito esse assunto, já li 2 livros que eu vou deixar referência para vocês na descrição, né, do episódio, porque, de fato, chegou um momento da minha carreira e da minha vida em si que eu me perguntei, o que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu na fila do pão? E essa conversa é mais para entender como que eu cheguei num acordo comigo mesma e hoje eu sou muito mais feliz ao entender que não é apenas a minha profissão que determina quem eu sou. A ideia, no final, é que você revise um pouco o que é o seu conceito de propósito? Na verdade, eu não vou aqui te dar uma solução fácil de falar para você, não, faça A, B e C, e a partir de agora você vai encontrar a sua razão de viver. Na verdade, eu vou te apresentar esse conceito aqui que eu acabei de comentar, o Ikigai, que é um conceito da cultura japonesa que tenta investigar um pouquinho melhor por que algumas pessoas são mais satisfeitas com suas vidas do que outras, através do conceito de entender quais esferas da vida fazem com que a gente se sinta plenamente feliz e realizado. E então é um episódio super descritivo, a gente vai ter aí um apoio na própria tela para vocês verem, né, o que é o Ikigai. E agora eu quero investigar com vocês cada um desses pontos para a gente começar a falar um pouquinho desse assunto tão importante e ao mesmo tempo complexo de entender. Então vamos lá, o que é o Ikigai? O Ikigai é uma palavra em japonês que tem várias definições, eu vou até usar aqui, né, para vocês verem que eu tô bonitinha aqui, estudada sobre o assunto. A palavra Iki significa viver e Gai significa razão. Então, em teoria, né, uma tradução literal seria razão de viver. Outras pessoas definem o Ikigai, até esses 2 autores aqui, né, dos livros que eu mencionei. Um outro autor também menciona que o Ikigai é uma série de medidas, né, cognitivas e comportamentais que direcionam sua vida para um significado único. E tem gente que fala que o Ikigai é, na verdade, o motivo pelo qual você levanta da cama. Então, assim, você pode chamar o Ikigai dessas 3 formas e outras que, se você for lá no Google, em outras ferramentas de busca, você vai encontrar outras definições. Mas, basicamente, é um conceito que te ajuda a entender quais são os componentes para que você tenha uma vida que possa considerar plena. Então, eu vou usar aqui um conceito interessante, que vocês já vão aproveitar e aprender um termo técnico, que é o famoso diagrama de Venn, né? Que é aquele monte de bolinha que fica, né? Vocês vão ver na tela o que significa. E aqui vem o Ikigai. Então, vocês podem ver aqui, estou usando o meu apoio também do celular para ir falando com vocês. O Ikigai está no centro. E qual que é o problema da nossa sociedade?
o problema da nossa geração mais jovem. O problema é que a gente vai ver esse conceito gigantesco, tem 1 trilhão de palavras, e a gente transformou isso só na nossa profissão. Quando, na verdade, o seu Ikigai contempla o que você ama, o que o mundo precisa, o que você pode ser pago para fazer e também aquilo que você é bom. O que nós crescemos acreditando? Que nós iríamos estudar um assunto e dentro desse assunto único, a gente ia conseguir englobar o que a gente ama, o que o mundo precisa, o que você poderia ser pago para fazer e aquilo que você é bom. Então, imagina como isso é uma prisão. Quem é a pessoa sortuda o suficiente nesse planeta, nesse mundão de meu Deus, para conseguir juntar tudo isso em uma atividade só? Então, na verdade, aqui estou para te libertar. Minha função aqui é trazer alívio para você, ao te dizer que você, de fato, só vai encontrar um propósito na sua vida quando você encontrar atividades que englobem essas diferentes áreas e que elas não são a mesma coisa. Então, vamos lá explorar um pouquinho mais. Quando você junta o que você ama com o que o mundo precisa, você tem um senso de missão muito grande. Você encontra a sua missão na Terra, porque é algo que você gosta muito de fazer, você faz naturalmente, e ao mesmo tempo o planeta precisa dessa sua atividade. Então, lindo. Assim, uma coisa filantrópica. Mas o que acontece? Você pode até sentir alegria e plenitude, mas você não tem prosperidade. Não tem grana. Muito difícil ganhar dinheiro quando você faz uma atividade pensando nessas duas esferas. Agora, quando você pega uma atividade que você é pago para fazer e alguma coisa que o mundo precisa, aí você tem uma sensação de vocação. Sabe quando você fala assim, nossa, eu nasci para isso, é minha vocação, eu trabalho com algo que o mundo precisa. E aí o que acontece? Você tem entusiasmo, você tem uma sensação de complacência, mas você tem um senso de incerteza. Não é perfeito também, porque falta aquilo que você ama. Você provavelmente não faz aquilo que você gosta, que você é bom. Você faz algo que você tem uma vocação. E olha lá o próximo. Tem algo que você pode ser pago para fazer e que você é muito bom. Isso é a sua profissão. Bem-vindos, é aqui que está englobado o que você fazemos das 8 às 5, todo santo dia lá, todo santo dia útil, né? O que você tem nessa circunstância? Você tem conforto, mas um pouquinho de sentimento de vazio. Por quê? Porque não é o que o mundo precisa. Não é algo que de fato você de repente ama. E por último, para fazer a explicação completa aqui, vamos juntar aquilo que você é bom e aquilo que você ama. E aí você tá num mundo maravilhoso da sua paixão. O que você sente quando você faz algo que você tem paixão por aquilo? Satisfação, mas um certo sentimento de inutilidade. Então, vejam, nosso Ikigai, de acordo com esse conceito japonês, junta os 4 conceitos: paixão, profissão, vocação e missão. E isso não precisa ser uma coisa só. Na verdade, de acordo com toda a extensa literatura que eu já estudei, o Ikigai representa diversas atividades na sua vida. Então, você pode ter uma profissão que você faz lá, como eu disse, das 8 às 5, mas você também, no seu momento livre, participa dentro lá da sua comunidade, da igreja que você faz parte, você ajuda as pessoas com uma aula de inglês de graça. Você é professora de inglês numa comunidade carente. Parte do seu Ikigai. Você não está ganhando dinheiro. Você está preenchendo muito mais uma sensação de missão que você tem. Você trabalha como advogada num ambiente super estressante, mas no final de semana você faz balé. Você está muito mais na sua paixão, algo que você é muito bom e algo que você ama fazer. Então, é claro, eu entendo. Tem gente, como eu disse um pouquinho atrás, né? A pessoa tem sorte suficiente para nascer com o bumbum virado para a lua e na mesma profissão encontrar a sua missão, a sua vocação, tudo. Mas o ponto que eu te convido aqui, eu acho que essa é a beleza do episódio, é te convidar a procurar atividades além da sua profissão que vão te dar uma sensação de maior felicidade e de propósito na sua vida. Vou te dar alguns exemplos de formas para você encontrar as outras partes faltantes do seu Ikigai, mas antes tenho que deixar aqui um alerta. Não significa também que para você ser feliz,
querida equipe. Você tem que ter o seu Ikigai completinho, que você tem que ter a sua missão, vocação, profissão, paixão. Se você não tiver os 4 também, você não vai ser feliz. Calma. É uma jornada. Esse livro aqui, principalmente, fala muito dos centenários do Japão, né? Porque o Japão tem algumas regiões que as pessoas vivem mais de 100 anos. E o grande segredo dessas pessoas é que, ao longo da vida delas, elas encontraram atividades que foram preenchendo esse sentido da vida e fizeram com que elas acordassem todo dia, como eu falei no começo, né? Então, não se sintam presos a também procurar essas atividades de forma assim, sabe, louca para você também ficar aí com outro tipo de pira na cabeça. Não. O seu Ikigai não é só a sua profissão. Já falamos sobre isso, graças a Deus. Mas não significa que você tem que ter tudo para ser feliz. De repente, você ainda não encontrou alguma coisa que faz parte da sua missão e tá tudo bem. Vou falar do meu próprio exemplo. Eu nunca encontrei algo que é uma paixão minha, a não ser ler. Então, dentro do meu Ikigai, a minha paixão é a leitura. O que eu ganho com a leitura? Eu não ganho nada de dinheiro. Ganho conhecimento, obviamente, e eu tenho prazer em fazer isso. Mas entenda que o Ikigai é exatamente isso. São atividades que te dão prazer, que te preenchem de alguma forma, em algum sentido da sua existência. Então, como você faz para encontrar esse Ikigai, né? Esses componentes do Ikigai? Pense em coisas que você faz e que te dá um estado de fluxo. O que é o estado de fluxo? É quando você faz uma atividade que te consome um pouco da energia mental, te desafia um pouquinho, mas ao mesmo tempo te dá uma sensação de que você poderia fazer aquilo pelo resto da sua vida. Então, falando aqui da minha paixão, que é a leitura, se eu pudesse, eu lia as 24 horas do meu dia. Eu posso viver de leitura? Não tem como. Mas essa é uma atividade que me traz o famoso flow. Então, se tem uma atividade que você gosta o suficiente para falar, eu viveria disso, e o tempo parece voar, flow. Uma outra forma de encontrar a pecinha faltante do seu Ikigai é entender quais atividades te trazem um senso de estar ajudando o próximo. Porque uma forma muito bonita de você encontrar o propósito ou um sentido maior na sua vida é encontrar atividades que ajudem o próximo. Então, a gente sabe que essa parte de praticar o bem para o outro dá uma sensação muito plena de existência para o ser humano. Então, de repente, como eu disse, pode ser que você vá dar aula para alguém de graça, pode ser que você decida produzir conteúdo para falar sobre o mundo corporativo, porque sim, o chefinha está dentro da minha sensação de missão. Eu faço isso e não tenho remuneração para fazê-lo, mas é muito mais porque eu sinto que eu estou ajudando pessoas e dessa forma eu também me preencho como ser humano, entendeu? Então, essa é uma outra dica. Uma atividade que você faça e que te dê uma sensação de que você está contribuindo para um bem maior. E por último, não vou deixar de te dizer que você deveria cultivar os seus hobbies, né? Porque a gente sabe, um dia desse fui até impactada por um conteúdo que eu fiquei assim bem em choque, né? Mulheres, em geral, têm dificuldade de manter hobbies, porque elas têm que estar sempre ocupadas com atividades do dia a dia. Mas cultive um hobby. Se você gosta de fazer macramê, invista em fazer o seu macramê, faz bem para você como ser humano. Se você gosta de cuidar de plantinhas, de ter um orquidário, faça isso. Você não vai ganhar nada, não é uma profissão. Não tô falando para você largar tudo e viver de orquídea. Por mais que você goste de fazer isso, seja o seu hobby. Mas que você cultive essa atividade, porque quem sabe, ao fazer uma coisa com tanto amor, tanto carinho, você até não consiga encontrar uma fonte de renda. Mas não faça o seu hobby virar o seu trabalho. Porque a partir do momento que o hobby vira trabalho, você vai detestar o seu hobby. Eu te garanto. Porque, em geral, o que a gente faz sem o peso de ter que ter uma responsabilidade sobre aquilo, tem muito mais prazer e muito mais sentido na nossa existência. Vou falar um pouco da minha própria experiência de buscar o meu Ikigai, tá? Eu comecei a trabalhar jovem, com 16 anos, em informática. Né? Lá em 1999, quem trabalhava com informática estava na profissão do futuro. Uau, caramba, agora ela vai deslanchar. De fato, eu tinha um salário muito legal naquela época, né? Comecei a trabalhar novinha, e ia muito bem, só que eu não gostava de fazer aquele trabalho. Eu era muito medíocre. Medíocre no sentido de estar na média, ou abaixo da média. Então, eu tomei uma decisão doida, que, né, obviamente, algumas pessoas podiam falar que eu era completamente pirada, e eu decidi largar a TI e ir para uma coisa que era muito mais voltada para minha vocação,
que era ir para a área de biológicas, né? Então, eu estudei farmácia. E quando eu estudava farmácia, dentro de toda aquela inocência de quem tem 20 e pouquinhos anos, eu falava assim, o meu sonho é encontrar a cura do câncer. Eu vou fazer farmácia, porque esse é o meu propósito de vida. Eu vou salvar vidas, eu vou virar uma farmacêutica que vai fazer isso. Obviamente, entrei no primeiro ano de faculdade lá na USP, né? Fiz farmácia na USP, descobri que tanto o câncer é uma doença tão complexa, que é impossível achar cura para câncer, até mesmo porque tem diversos tipos de câncer. E, obviamente, não é fácil assim, encontrar cura de nada, né? Que é um processo super complexo. Então, você imagina como eu me frustrei um pouquinho de saber que aquilo que era minha vocação, eu não ia conseguir cumprir aquilo que eu queria mesmo, que era salvar vidas, né? Então, eu entrei um pouco em choque. E aí entrou uma outra parte da minha trajetória, que era a minha habilidade natural de falar com pessoas, de me comunicar. E foi nesse momento que vendas me encontrou. Então, eu saí de informática, fui estudar farmácia com o propósito de salvar vidas, e aí acabei mesmo indo para vendas. Que era onde eu tinha o quê? Uma habilidade inata de me comunicar com as pessoas, de negociar. Eu gostava daquilo, mas era muito conflitante, porque eu gostava de fazer algo, eu ia bem naquilo, mas ele não estava 100% conectado com o meu, em parte, propósito de vida. Então, foi nesse momento que eu comecei a estudar esse conceito para conseguir entender como que eu poderia ficar feliz diante das decisões que eu mesma tomei, sem ficar com aquele peso na cabeça de quem eu via desde criança que o propósito de vida é a profissão. Não, eu comecei a encontrar prazer em me comunicar com pessoas e estar ali trabalhando com vendas, que eu fazia super bem. Ao mesmo tempo, trabalhava na parte dos meus hobbies, nas minhas paixões. E, ultimamente, também encontrei uma missão com a qual me conectei. E agora me sinto um ser humano muito mais pleno e muito mais feliz no sentido de saber que meu propósito nunca foi e nunca será apenas a minha profissão, o lugar onde eu ganho meu santo dinheirinho. Eu gosto de contar essa história porque isso reflete muito bem a minha própria trajetória de frustração para encontrar o propósito, né? E espero que isso também te ajude a encontrar o seu e para te dizer que no final das contas, não fique preso nesse conceito de vou largar tudo para viver do meu sonho, viver minha arte na praia porque esse é meu propósito, ao mesmo tempo se sentir inferiorizado porque você trabalha no escritório e não vê propósito naquele trabalho que você faz. De repente, seu propósito está em conectar aquilo que você faz no seu horário comercial e, ao mesmo tempo, na sua hora livre, você vai ter dinheiro para sustentar um hobby que você ama e comprar a guitarra mais cara do planeta. Quem está financiando a guitarra mais cara do planeta é o seu trabalho, é a sua profissão. Então, esse conceito maravilhoso, deixo aqui de novo a foto para você ver, né, para você não esquecer dessa figura, é para te libertar. É para te dar uma sensação de muito mais escolhas. E tem um ponto importante que eu acho que é essencial quando a gente pensa em conectar o trabalho, né, que a gente tem ao nosso propósito de vida. É uma aposta muito perigosa você colocar seu trabalho apenas como seu propósito. Porque se por qualquer motivo que for você perder esse trabalho, você perde todinha a sua vida. Então é muito mais legal quando você tem paixão, missão, vocação e profissão, porque você tem mais apoios caso alguma coisa dê errado, porque a gente sabe que existe o risco mesmo, de você lembrar que você não é só aquela profissão, você também é o seu hobby, você é a sua missão, você é muito mais complexo do que apenas o seu crachazinho das 8 às 5. É isso, gostaram do assunto? Quero que vocês comentem aí, porque eu leio todos os comentários, eu amo quando vocês comentam. É um assunto lindo, maravilhoso, de libertação mesmo aqui, equipe. E espero você nos próximos episódios, tá bom? Tchau, tchau.